Se você acha que pagar dívida te deixa livre, você já perdeu o jogo. A verdade é simples e desconfortável. Só gente estúpida paga a dívida do jeito que o sistema ensina. E quanto mais rápido você paga, mais obediente você se torna. A maioria das pessoas confunde responsabilidade com submissão. Elas acreditam que pagar tudo é sinal de maturidade, quando, na verdade, maturidade financeira não é pagar, é entender quem controla o dinheiro enquanto você paga. Dinheiro não é moral, nunca foi e nunca será. Dinheiro é matemática fria aplicada ao tempo. E quem mistura dinheiro com culpa acaba vivendo como escravo sem perceber. Desde criança, você foi condicionado a acreditar em uma mentira conveniente. Dívida é ruim, mas isso é só meia-verdade. E meia-verdade é a forma mais eficiente de manipulação. Dívida é uma ferramenta, nada mais, nada menos. E como toda ferramenta, ela pode construir ou destruir. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a usar essa ferramenta, apenas aprendeu a ter medo dela. A pessoa estúpida paga a dívida para aliviar dor emocional, para dormir tranquila, para se sentir correta, para receber aprovação invisível da sociedade. Mas o sistema não recompensa quem se sente bem, ele recompensa quem entende o jogo. Existe uma diferença brutal entre quem usa a dívida para consumir e quem usa a dívida para produzir. Um fica pobre com aparência de adulto responsável, o outro fica rico em silêncio. O pobre se endivida para parecer rico, o rico se endivida para nunca mais precisar parecer nada. O pobre compra passivos, o rico compra tempo, e tempo é a moeda mais cara que existe, porque tudo o que você quer na vida exige tempo livre para existir. O sistema financeiro precisa que você tenha medo da dívida, porque medo gera obediência. Uma pessoa endividada trabalha mais, questiona menos, arrisca menos e cria menos. Ela paga, repete, aceita e chama isso de vida adulta. Enquanto isso, os verdadeiros jogadores não têm pressa em pagar. Eles renegociam, refinanciam, rolam dívida e usam o dinheiro dos outros enquanto o próprio capital trabalha em silêncio. E eles não sentem culpa nenhuma por isso, porque culpa é uma invenção para controlar quem não entende matemática. A pessoa estúpida acredita que liberdade financeira vem de não dever nada. Mas liberdade não vem de dívida zero. Liberdade vem de fluxo de caixa positivo e previsível. Se você paga todas as suas dívidas, mas continua trocando horas da sua vida por dinheiro, você não é livre. Você só é um escravo sem algemas visíveis. A dívida nunca foi o problema real. O problema é a dívida improdutiva, aquela que não gera retorno nenhum. Dívida usada para consumo é veneno. Dívida usada para gerar fluxo é combustível. Quem não sabe diferenciar chama tudo de dívida ruim e vive com medo. E medo nunca foi sinal de inteligência. Fugir de toda e qualquer dívida por medo não é prudência, é ignorância disfarçada de virtude. O verdadeiro problema nunca foi a dívida. O verdadeiro problema é não ter ativos. Quem não tem ativos paga tudo com suor. Quem tem ativos deixa o tempo fazer o trabalho pesado. Um vive apagando incêndios financeiros a vida inteira. O outro constrói estruturas que funcionam mesmo quando ele não está presente. O sistema educacional nunca te ensinou isso porque pessoas que entendem dinheiro não obedecem cegamente. Elas pensam, calculam, escolhem e assumem a responsabilidade pelas próprias decisões. Isso é perigoso para um sistema que depende de pessoas previsíveis, endividadas e cansadas. Por isso te ensinaram a pagar, mas nunca a criar, nunca a investir, nunca a alavancar, nunca a pensar em termos de longo prazo. A pergunta errada sempre foi: como pagar essa dívida o mais rápido possível? A pergunta certa é como criar algo que paga essa dívida por você e ainda gera excedente. Essa pergunta separa adultos financeiros de crianças obedientes. A maioria nunca faz essa pergunta porque pensar cansa, porque dá medo e porque ninguém ensinou. É mais fácil seguir regras prontas e chamar isso de responsabilidade. Se você está afundado em dívidas improdutivas, sem renda, sem ativos e sem controle, pagar até pode ser necessário no curto prazo. Mas se você paga sem aprender nada, você apenas reinicia o ciclo, e o ciclo sempre volta mais caro. Pagar dívida não é vitória,
é manutenção. Vitória é não precisar se endividar para sobreviver. Vitória é ter opções, é escolher quando trabalhar, é poder dizer não. Rico não é quem tem tudo quitado. Rico é quem controla o fluxo, porque fluxo de caixa compra tempo e tempo compra liberdade. Quem passa a vida inteira pagando dívida vive consertando o passado. Quem constrói ativos vive criando o futuro. O jogo do dinheiro não premia os corretos, premia os conscientes. E consciência financeira começa quando você entende que pagar dívida sem estratégia não é virtude, é estupidez. Agora a escolha é sua: continuar pagando sem pensar ou começar a entender o jogo.